Fala galera, chegando em mais uma aula, Revolução Francesa, segunda parte, ok? Com Big Show, né? Lembrando que é conteúdo muito usado também no oitavo ano, né? Também no ensino médio, né? E aí, essa segunda parte, o que, é que a gente vai retratar? Chamada a Era Napoleônica, né? A Era Napoleônica vai de 1799 até 1815, ok? E essa era napoleônica, ela é dividida em três fases, né? A fase do consulado, né? Que vai de 1799 até 1804. A era do Império Napoleônico, que vai de 1804 a 1815. E o governo dos 100 dias, né? Que vai de 20 de março de 1815 até 8 de julho de 1815, ok? Essa podemos chamar assim, era do consulado. O que aconteceu? Você sabe que antes do gatinho lá, o Napoleão Bonaparte, a França era governada pelo diretório, né? O diretório tinha lá 5 diretores e 8 ministros. Só que comandado pela burguesia, lógico. Só que acontecia o quê? A burguesia não estava conseguindo centralizar, né? Porque em virtude de ter passado lá pelos girondinos, pelo governo jacobino, a época do terror, então, você conseguir centralizar a França, conseguir colocar a França nos eixos, estava muito complicado, mesmo com o governo diretório. O que aconteceu? Tinha lá um cara se destacando muito, lá o general Napoleão Bonaparte, ganhando várias guerras, né? E aí o que aconteceu? Ele foi nomeado cônsul com mais 2 pessoas. Então, na verdade, a princípio era um trio, consulado. O que aconteceu? Depois foi criada uma nova Constituição, né? Foi planejada uma nova Constituição e tudo. E a partir daí foi dado o quê? O consulado realmente para o Napoleão Bonaparte. Ele foi o quê? Foi o principal cônsul, era o cônsul principal da França, né? A partir daí Napoleão Bonaparte começou o quê? A exercer sua função. A princípio esse consulado que foi dado a ele de forma única foi uma forma ditatorial, né? Ou seja, ele começou a comandar a França do seu jeito, da sua maneira. E aí foi o que fez? Ele abriu a indústria na França, foi uma coisa muito positiva. Ele abriu a indústria na França, principalmente para competir com a indústria de quem? Com a indústria da Inglaterra, ok? A partir daí ele teve apoio também da Igreja do Vaticano. Para tu ter ideia, se aproximou da igreja. Na Revolução Francesa as terras tinham sido confiscadas, só que a igreja fez lá um acordo, as terras ficou com a França, né? com o rei francês, ou seja, com o Estado, com a França, e aí a igreja poderia nomear seus bispos, seus padres, sem intervenção do Estado, ok? E aí aconteceu o quê? Napoleão foi crescendo, né? Foi crescendo, ele foi galgando, né? Foi galgando através do seu prestígio e popularidade. Ele, para você ter ideia, a partir daí ele foi adquirindo tanto prestígio que aí, com o apoio da burguesia, com o apoio dos camponeses, ele foi coroado rei, monarca, imperador da França, o imperador dos franceses, né? A partir daí começa o quê? Entrar no processo do império. Deixa de ser cônsul e passa a ser imperador. Okay? E aí o que aconteceu? O Napoleão ele criou um código de leis civil em 1804, junto com a Constituição. Esse código civil dizia o quê? Que todos eram iguais perante a lei. Na verdade, na prática, nem era também assim. Era uma sociedade que ainda os homens ocupavam ainda os cargos melhores, as mulheres não tinham esse espaço todo. A reforma agrária foi um grande destaque também no seu governo, Napoleão. E a questão de quê? De concretizar e organizar a questão também do tributo, dos impostos na França. Ele acabou com esse regime também, dessa ligação que tinha igreja e Estado, ele quebrou, né? Podemos dizer assim, um regime padroado, mas ele quebrou esse regime, né? Igreja caminhava sozinho, Estado caminhava sozinho, ninguém se metia, mas apesar de que na prática não se metia ainda, ok? E aí Napoleão, se você perceber, o cara tava show, só que aonde foi o desmantelo do Napoleão, essa questão da sua ambição, em lugar de ele se contentar só com a França, não, a sua ambição de dominar outros territórios, né? Principalmente o grande gargalo dele era a Inglaterra, ok? E aí o Napoleão foi o que ele fez, ele conquistou vários territórios europeus,
né? E aí, não se contendo, ele queria atingir a Inglaterra, né? E aí foi criado o quê? Em 1806 foi criado o chamado bloqueio continental. O que era esse bloqueio? A partir de ninguém poderia mais comercializar com a Inglaterra. Quem comercializasse seria punido, ou seria ameaçado, então sua terra seria invadida, dominada, né? Ou seja, poderia ter várias sanções. E aconteceu o quê? Aconteceu vários episódios nesse período aí. Primeiro, a Rússia não obedeceu, pra você ter ideia. Portugal foi a coisa mais engraçada, né? Portugal era a grande aliada da Inglaterra. Só que Napoleão mandou um recado para ele: você vai ficar do lado da gente, como é que vai ser? Só que Portugal era aliado da Inglaterra, o Dom João. Tinha um acordo lá do tecido e do vinho, né? Portugal vendia vinho para a Inglaterra e a Inglaterra vendia tecido para Portugal. Só que ganhava mais dinheiro, a Inglaterra. Só que aconteceu o quê? O João tava assim: se eu ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas ele correu. Ele correu. Porque foi o quê? A Inglaterra sugeriu secretamente que Dom João fosse embora, vazasse. E fosse para onde? Para o Brasil. Né? Para o Brasil. E aí a marinha inglesa vinha escoltando o rei, as suas caravelas até Portugal. A partir daí que começou o processo de independência do Brasil. Só para ter ideia, né? Então você percebe todo esse contexto aí que estava a questão do Napoleão Bonaparte, bloqueio continental da Rússia. O que aconteceu? Napoleão invadiu a Rússia, né? Como a Rússia não queria não aceitava esse bloqueio continental, a Rússia não precisava da França. E aí o que foi que aconteceu? Ele invadiu lá a Rússia. E aí foi que aconteceu, as tropas, né, do Napoleão, quase 600 mil homens, começou a sofrer na Rússia, porque o território era muito grande. E aí a Rússia praticou um negócio chamado de terra arrasada. Tudo que eles queimaram tudo para não deixar comida para o Napoleão, para as tropas do Napoleão, e esqueceram de outro detalhe, a questão do frio também. Muito parecida às vezes com Adolfo Hitler, né? E aí o frio acabou também com o exército francês, e aí o Napoleão acabou perdendo a guerra na França, morreu muita gente. E aí, apesar disso, aconteceu o quê? Napoleão perdeu sua popularidade, perdeu o apoio também da burguesia. E aí aconteceu o quê? Napoleão, pressionado, acabou renunciando, foi exilado para uma ilha chamada da Ilha Elba. E aí o governo na França passou para Luís XVIII, fundou a monarquia. Só que Napoleão não se conteve, voltou de novo, tomou o poder. Ele tinha muito apoio dos militares, ficou 100 dias no poder. E aí as tropas, houve uma guerra civil. Só que aconteceu que Napoleão perdeu mais uma vez e ele acabou sendo exilado na ilha de Santa Helena. E lá ele acabou morrendo, ok? Essa aí é a segunda parte da Revolução Francesa, era napoleônica, ok, galera? Um grande abraço do Big. Fui!